o Senhor é bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo com sua Santíssima Mãe. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha vocação. Eu sou o Padre Luiz Fernando e gostaria primeiro de trazer presente a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 16, que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, este é o lema da minha ordenação sacerdotal. E quando que eu me decidi assumir o sacerdócio? Eu tinha 13 anos de idade quando fiz a minha primeira comunhão. Naquele momento em que recebi Jesus na Eucaristia, fiz também a minha primeira confissão. Foi um momento assim marcante em minha vida, porque eu sentia a necessidade de algo a mais, de servir a Deus, mas não sabia como. Servi como catequista, eu ajudava nas missas, mas eu achava pouco. Eu queria me entregar mais de corpo e alma e servir a Deus, para que nisso também eu encontrasse a minha alegria, encontrasse a felicidade, encontrasse um sentido novo, porque todo jovem, ele tem um anseio. É claro que isso faz parte do coração do ser humano, e neste anseio, o ser humano ele está sempre em busca, assim como eu, naquela época, já sentia essa necessidade de conhecer e amar a Deus. A minha família, eles não eram praticantes. A minha mãe, de vez em quando, é que ia na missa uma vez por mês. Então, eu ia com ela e eu fui tendo esta inclinação pelo sagrado, pelo eterno, pelas coisas de Deus. E depois, então, aos 17 anos, eu me decidi, melhor, aos 19 anos, eu me decidi ir para o seminário. Fui para o seminário em 1989, que ali então completei os 2 anos do ensino médio que faltava. Depois então, em 1991, fiz o propedêutico em Gravataí, porque nós de Rio Grande a gente não tinha, em Rio Grande a gente ia para Gravataí. Esse curso era um curso de introdução de algumas matérias que nos preparava depois para ingressarmos na filosofia. Em 91 a gente estudou português, introdução à Bíblia, espiritualidade e outras introduções, né, que era um tempo assim de formação que a gente ia discernindo também nessa caminhada à vocação. Então eu vejo assim a vocação como não sendo só um chamado de Deus, mas é porque Ele também toma a iniciativa de nos chamar. Nós podemos ter a inclinação, mas como diz na palavra de Deus, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E eu não considero isto um privilégio, um status, o meu sacerdócio. Mas eu vejo como um meio, um instrumento de fazer essa experiência pessoal com Deus e também de servir ao próximo. Também, sim, de ser feliz, de construir esta alegria
né, de pertencer a Deus pelo batismo que nós recebemos, sob a luz do Espírito Santo de Deus. Eu escolhi este texto para o meu lema sacerdotal porque eu reconheço na minha humildade e simplicidade que não fostes vós que me escolheste, ou seja, não foi eu que escolhi a Deus, Ele que me escolheu. Então eu vejo nesse texto esses dois pontos, humildade e simplicidade. E eu fui tentando, né, e como tenho tentado também, buscar construir o meu sacerdócio sobre a humildade e a simplicidade. E depois então, em 1992 até 1994, fui estudar filosofia no seminário de Viamão, e de 1995 até 98, a teologia no seminário em Pelotas, no Instituto Paulo VI. E recebi a ordenação sacerdotal em 1999. E aí então fui trabalhar, né, na paróquia Santa Vitória, depois aqui em Rio Grande, depois também fui para a Áustria, estudei alemão, trabalhei lá com os brasileiros, e tudo isto serviu como processo de discernimento vocacional e que vai nos ajudando assim a afirmar e a confirmar esse chamado de Deus, porque o processo ele continua, mesmo a gente sendo padre, porque não é só o antes, mas tem o durante e o depois, que a gente vai buscando sempre a luz da palavra de Deus, sempre no contato com os irmãos, sempre na oração, sempre sob a luz do Espírito Santo de Deus, buscar esse discernimento e confirmar, ou seja, dizer sim, renovar este sim diante de Deus todo dia, todos os momentos. É como um casamento. Alguém casou, disse sim na frente do altar, mas este sim não fica lá. Este sim ele deve ser todos os dias lembrado, renovado, dito, confirmado, para que isto não perca o foco. Então a gente não pode também perder o foco para aquilo que a gente foi chamado. Então Deus é o protagonista. Ele nos chama para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. E a minha vocação também sempre foi muito acompanhada da oração do terço, da devoção a Nossa Senhora de Fátima, que eu tenho um carinho muito grande a Nossa Senhora de Fátima, tenho um carinho muito grande à Eucaristia, e que isto vai formando o amor no nosso coração, e a gente sempre tem que cuidar que diante de tantas coisas que tem no mundo, tentações e materialismo, individualismo e egoísmo, e que isto vai nos esfriando também na vocação se a gente não se cultiva na oração e no amor a Deus e ao próximo. Se a gente também não se cultiva como pessoa, como ser humano, no sentido saudável, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, sempre buscando isto em Deus e se valorizando também como ser humano, como pessoa, porque somos obras das mãos de Deus e Ele vai nos moldando na medida em que a gente vai também buscando essa confiança na graça de Deus, na misericórdia de Deus, até mesmo porque temos as nossas misérias e fraquezas humanas. Então a vocação ela é bela, e o sacerdócio eu comparo da seguinte forma, como um buquê de rosas, que é belo na sua aparência, mas que é firme, né, e forte na sua essência. E a partir disto, então, a gente vai se colocando com suas fragilidades nas mãos de Deus, porque o sacerdócio ele tem essa beleza essencial,
pois pertence a Deus, não é meu, e a Deus é dado para servir o próximo. Por isso que esse chamado, essa escolha de Deus, exige de nós ter sempre presente a humildade e a simplicidade, para que o orgulho e o egoísmo não tome conta do nosso coração, mas que o nosso coração seja de Deus, seja de Nossa Senhora, e que a gente busque sempre as coisas do alto. Pense bem, sinta no seu coração se você é inclinado para esta vocação. Com discernimento e com sabedoria, se coloque em oração e pergunte para Deus: Senhor, que queres de mim? Que queres que eu faça? Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor é bom.